Ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Todos aí estão firmes? Que bênção, é muito bom estarmos aqui juntos nessa vigília que é a vigília do poder, é a vigília da unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, Levíticos capítulo 6, versículos 12 e o 13. Livro de Levíticos capítulo 6, versículos 12 e o versículo de número 13. Eu tenho uma palavra para renovar o seu coração, você que está desanimado, sem esperança, sem expectativa, cabisbaixo, assim como você que está aí na sua casa, você que acabou de entrar conosco nessa vigília. Deus tem uma palavra para renovar o seu coração. Levíticos capítulo 6, versículos 12 e o 13, diz assim a palavra do Senhor: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quero ministrar sobre você sobre o seguinte título: mantenha acesa a chama certa. Repita comigo: mantenha acesa. Pode ser melhor: mantenha acesa a chama certa. Dentro desse contexto, no contexto histórico, Moisés estava instruindo os sacerdotes quando, no momento em que eles oferecessem ofertas pacíficas, essas ofertas funcionariam em dois horários, de manhã e no final da tardezinha. E a finalidade é que a oferta sempre deveria acontecer, porque a oferta mantinha a chama acesa. E quando a chama estava acesa, isso significava o zelo que os líderes, os sacerdotes daquela época, daquela geração, tinha para com a presença do Senhor, para com a presença de Deus. Entretanto, quando nós pensamos em poder, é interessante que para você receber poder é preciso obedecer. Em determinado contexto histórico, quando nós pensamos em altar, é evidente que nós podemos pensar no caso do profeta Elias. A geração do profeta Elias deixou o altar de lado, ou seja, eles deixaram de oferecer ofertas ao Senhor. Como consequência, o altar ficou abandonado. E quando o altar estava abandonado, não tinha a presença de Deus sendo manifestada naquela geração. Mas Deus levantou o profeta Elias para trazer o renovo do Senhor naquela geração. Por quê? Na antiga aliança existiam três ofícios principais: rei, sacerdote e profeta. O rei era uma espécie de líder governamental, ou seja, ele deveria prover a segurança nacional. O profeta era um representante de Deus para com o povo, e o sacerdote era um representante do povo para com Deus. Então, o profeta Elias estava representando o próprio Deus. E no capítulo 17 de 1 Reis, Deus preparou o profeta. Em 1 Reis 17, Deus preparou o profeta. Em 1 Reis 18, Deus usou o profeta. Por quê? O altar estava quebrado, o altar estava danificado. E aí, naquele contexto, para piorar a situação, não estava chovendo. Mas Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de poder. E Elias era um camarada ousado. Ele restaurou o altar do Senhor, desafiou os profetas de Baal e disse: podem colocar água, porque o meu Deus responderá com fogo. Resultado: o profeta Elias fez uma oração curta, mas eficaz, e Deus lançou fogo sobre o altar
e as pessoas disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Mais forte: só o Senhor é Deus. E o profeta trouxe esse movimento santo, esse avivamento. Mas até aqui a história estava indo muito bem, as coisas estavam caminhando de maneira excelente. Mas em 1 Reis, no capítulo 19, surgiu uma mulher que abalou o ministério do profeta Elias. Ou seja, a chama que estava dentro do profeta, ela foi não totalmente apagada, mas ela teve sérias consequências. Por quê? Aquela mulher disse de que mataria o profeta Elias. E o que ele fez? Elias foi deixando a chama do seu chamado, a chama do seu ministério se apagar. E é comum que na caminhada cristã, que no exercício ministerial, na sua vida, na sua trajetória, na sua família, existem diversos motivos que podem minar a sua fé, que podem minar os sonhos de Deus para a sua vida. Circunstâncias, perda de dinheiro, problemas familiares, enfermidades, palavras negativas, assim como Jezabel lançou sobre a vida do profeta Elias. Os motivos podem ser os mais diversos, que tentam apagar a chama do Senhor, a chama certa na sua vida, no seu coração. E assim estava esse homem de Deus, com a sua chama indo de mal a pior, ou seja, estava se apagando. Só que no capítulo 19, o próprio Deus começou um processo de reacender aquela chama que um dia acendeu no coração do profeta. Por quê? Dos versículos 15 ao versículo 18, Deus começou a introjetar ânimo no profeta Elias. O que é um ânimo? Ânimo é o agente ativador do ser. E como Deus introjetou ânimo no profeta Elias, Deus disse de que através do ministério do profeta Elias, ele estaria ungindo Azael como rei da Síria. Através do profeta Elias, ele estaria ungindo Jeú como rei de Israel. Através do profeta Elias, ele estaria ungindo o seu sucessor, que seria Eliseu. E para completar a história, Deus disse de que ainda havia preservado 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. Então vejam que Deus fez um processo de reestruturação para acender a chama que um dia estava se apagando. Eu quero dizer para você que Deus ainda tem planos para a sua vida. Através de você, pessoas serão abençoadas, famílias serão restauradas, gerações serão impactadas, porque quem dá a última palavra sobre a sua vida é o próprio Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo declara: porque estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Isaías 40, versículo 29, nos declara que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Só Deus sabe, e você, o seu estado nessa madrugada, nessa vigília power, nessa vigília do poder. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, a presença de Deus está aqui para introjetar em você ânimo, porque existem pessoas que dependem de você, a sua família depende de você. Quando você estiver revestido do poder do Espírito Santo de Deus, pessoas serão impactadas. Querem ver? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus afirmou para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para receber poder, você precisa obedecer. E dentro desse contexto de Atos, qual foi a ordem de Jesus? Que eles deveriam permanecer até que do alto
sejais revestidos de poder. Então vejam que geograficamente falando, a ordem do texto está proposital. Jerusalém, depois mais adiante, Judeia, mais adiante ainda, e até Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, através dos discípulos, famílias, vidas foram impactadas. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a sua mão assim. Dá um glória a Deus se você quer discípulo de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Isso, você é discípulo de Jesus. Isso significa que o Espírito Santo de Deus vai usar você para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu bairro, a sua geração. É interessante notar que dentro desse contexto de 1 Reis 19, quando Deus introjetou esse ânimo, ou seja, quando Deus reacendeu aquela chama no coração do profeta Elias, no versículo 19, nos fala que Elias, pois, partiu. Ou seja, depois de ele ter sido restaurado, depois da sua cognição, da sua percepção ter sido alinhada com aquilo que Deus havia estabelecido, ele partiu. Quando você receber o ânimo, o renovo, a presença do Espírito Santo de Deus, você deve partir em direção ao propósito que Deus tem para você. Por quê? Para você manter acesa a chama certa, só depende de você. Para você manter a chama certa, você precisa obedecer a palavra de Deus. Vejam que em 1 Reis 19, tinham duas vozes, a voz de Jezabel e a voz do Senhor. A voz de Jezabel causando destruição, a voz do Senhor causando restauração. A voz de Jezabel causando desesperança, a voz do Senhor causando esperança. Qual é a voz que você irá ouvir nesse ano de 2024? Porque a voz que você der ouvidos determinará as vitórias, os resultados do Senhor para a sua vida. E para finalizar, eu gostaria de deixar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, quando o apóstolo Paulo declara: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O desânimo pode atingir diversas pessoas, mas o renovo do Senhor também pode atingir diversas pessoas. E esse renovo está aqui nessa madrugada, nessa vigília, para dizer que a sua história não terminará assim. Assim como você que está aí na sua casa, participando dessa vigília conosco, a sua história foi escrita pelo dedo de Deus, e quem determinará as bênçãos do Senhor sobre a sua vida é o próprio Deus. E nesse momento nós vamos estar orando pelas famílias, nós vamos estar intercedendo, porque a família é fundamental para o progresso da igreja, da sociedade. Eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé nesse momento. Nós vamos fazer esse momento de oração. Nós podemos crer que Deus é um Deus que age em conexão com a oração. Você que está próximo a alguém, vamos fazer uma conexão aqui de corrente, vamos fechar os corredores, vamos orar juntos, em unidade, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. O Senhor estará renovando, o Senhor estará reavivando corações que estão aqui desanimados, desacreditados, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta madrugada. Vamos orar. Deus, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Nós podemos observar, Deus, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Deus. E juntos, como igreja, como família, estamos aqui orando, clamando, Senhor, assim como o Senhor restaurou a vida do profeta Elias, um homem que foi usado pelo Senhor, um homem que foi usado para trazer reestruturação do altar, para trazer renovo. E que em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui precisando de um renovo, precisando de um alento, que o Seu Santo Espírito esteja visitando, esteja fortalecendo, esteja reavivando, Deus, trazendo uma nova esperança, uma nova perspectiva, Deus. Guarde a família de cada um aqui, Senhor, os lares de cada um, homens, mulheres, filhos, crianças, idosos,
todos que estão aqui, Deus, assim como aqueles que estão participando dessa campanha nos seus lares, quem sabe, Senhor, em um leito de hospital, em um momento difícil, que o seu Santo Espírito esteja visitando, esteja consolando, esteja restaurando, Senhor, pois nós devemos manter a chama certa acesa, Senhor, porque à medida em que nós somos cheios do seu Santo Espírito, pessoas próximas a nós serão impactadas pelo poder do Senhor através de nós. Nós oramos convictos de sairemos daqui renovados e avivados pelo poder da sua palavra e do seu Santo Espírito. Abençoe as famílias, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe.